Dora Kramer, bom dia. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia a todos. Pois é, também achei que foi um debate, agora não foi um 0-0, foi um menos 0 e menos 0, sabe? Porque primeiro vamos falar do formato do debate, que esse sim foi ótimo. Essa história da administração do tempo, de 15 minutos, que permite um confronto direto entre os dois, dá uma dinâmica muito legal, é inovador e eu acho que foi um sucesso, consolida isso, essa movimentação pelo palco. Quanto ao modelo, muito melhor, muito mais desengessado, tá? Agora, ao conteúdo de Suas Altezas. Meu Deus, lastimável. Eu acho que a gente não precisa, não pode, assim, a gente respira aliviado, porque como é que a gente vai dizer? Temor. Aquele festival. Desculpa. O temor do festival de agressões baixas, fora de qualquer... Isso não aconteceu. Até porque os candidatos estavam ali prevenidos para não cair nesse campo. Mas o que a gente não teve? A gente teve dois candidatos muito competentes, eles são mestres na arte do deboche. Agora, não conseguem formular, elaborar uma ideia sobre o que é o país, o que precisa o país, em que condições está o país nas questões concretas, os problemas que afetam o brasileiro, não só do ponto de vista do dia a dia, da vida, economia, desenvolvimento, transporte, mobilidade urbana, educação, saúde, essas coisas, mas também do ponto de vista institucional. Eles quando não responderam às perguntas dos jornalistas, não responderam de modo objetivo, não responderam às perguntas que um fazia para o outro, ficaram na base da justificativa, da transferência de culpa, e não houve uma formulação de ideias. Eu não estou falando aqui de lista de proposta, porque lista de proposta é promessa. Eu estou dizendo no desenvolvimento de um raciocínio consistente, substantivo sobre o que é o país, e não faltou oportunidade. Um colega, acho que o Taiguara, perguntou sobre a questão da educação, aí um responde com um negócio de game, de aplicativo, o outro com o que fez no governo, o governo que terminou há 12 anos, e o país de hoje? E a educação? Pandemia foi o ponto que levou mais constrangimento ao presidente Jair Bolsonaro, tanto que uma hora ele propôs mudar de assunto e mudou, e corrupção foi o outro ponto que levou constrangimento ao Lula, que fugiu das perguntas. Uma pergunta objetiva sobre Petrolão, ele ficou falando da Petrobras, desempenho da Petrobras, pré-sal e tal. E nas questões institucionais, que foram abordadas pela Patrícia Campos Melo, o Josias e a Vera Magalhães, sobre relação com os poderes. Essas perguntas são importantes, porque esse é um problema que a gente tem, não é? E aí não responderam. Como é que vão lidar com o Congresso? O Bolsonaro, a gente supõe que continua na mesma toada, o Lula diz que vai conversar com o Congresso, e daí? O que é isso? Qual é o diagnóstico? Como é que está o país hoje? Então, eu achei, do ponto de vista do conteúdo dos candidatos, realmente lastimável. Eu acho que terminou. Vamos ver pesquisa para ver se as pessoas mudaram os votos. Eu acho que não. Eu acho que continuou tudo na mesma. Não serviu para mudar, acho que não serviu para mudar posições.
A gente tem muita coisa para conversar ainda, monte de incluindo coisa. A Sheila acabou de botar uma pimentinha aqui fora do ar, Dora Kramer, daqui a pouco a gente fala sobre isso. E o Moro, hein? Ponto de interrogação. Então vamos que vamos, com alguns trechinhos, Dora, e aí a gente vai pontuando passo a passo, tá? A menos de 2 semanas, né, para as eleições. Lula e Bolsonaro retomam hoje a agenda de campanha depois daquele debate que foi histórico ontem, né? Na tela da Band. O candidato do PT vai estar em São Paulo e o presidente da República em Brasília. Ontem eles estiveram frente a frente pela primeira vez no segundo turno, nos estúdios aqui do Grupo Bandeirantes, e abordaram temas como fake news, pandemia, corrupção, economia e separação de poderes. Vamos começar com os trechinhos para quem não pôde acompanhar. Só um detalhe, ontem a gente estava na transmissão aqui ao vivo, desculpe a pastilha, e a gente conversou com os responsáveis pelo Google, pelo YouTube, e eu me lembro que, né, o Eduardo Brandini ali, por volta das 7h40, ele dizia o seguinte: olha, esse horário, o horário das 8 horas da noite, muito embora ele seja ótimo para a pessoa que vai assistir, porque termina mais cedo, dá tempo de dormir, né? O trabalhador não vai sofrer demais. Mas é um horário em que as pessoas ainda estão em trânsito, sobretudo aos domingos, né? O pessoal voltando de viagem. Então tinha muita gente se deslocando e engrenou. E aí aquele recorde histórico do YouTube, ele veio depois das 8 mesmo, né? Ele não veio imediatamente no início do debate. Então a gente vai exibir alguns trechinhos aqui, começando pelo seguinte: o presidente candidato à reeleição negou que tenha comprado apoio de deputados e senadores por meio das emendas parlamentares. Eu não tenho nada a ver com esse orçamento secreto. Posso até entender que o parlamento trabalha melhor na distribuição de renda do que nós por lá de cá, o meu Ministério da Economia e o presidente. Então, se eu tivesse esse poder, primeiro que eu tenho caráter, não faria isso. E só para controle. Esse orçamento foi criado por Rodrigo Maia, sabidamente uma pessoa que queria tirar poder de mim. Eu queria, na verdade, José, se fosse verdade, que o orçamento estivesse nas minhas mãos. Eu faria melhor uso dele, pode ter certeza disso. E aí o ex-presidente Lula sugeriu o seguinte: eu não sei se a criação ou a retomada, porque ele citou durante o período em que ele foi presidente a utilização dessa ferramenta que é o orçamento participativo e como isso repercutiu bem fora do país. Mas vamos acompanhar então essa fala do ex-presidente Lula. Agora, com a internet, nós vamos tentar fazer um orçamento participativo. Nós vamos pegar o orçamento do ano que vem já está pronto. Eu vou ganhar as eleições, vou tomar posse, o orçamento está pronto. Eu não sei se eu vou mudar o orçamento ou não. Mas nós vamos pegar o orçamento e vamos mandar para o povo dar opinião para saber o que ele quer efetivamente que seja feito, para ver se a gente consegue diminuir o poder de sequestro que o Centrão fez no presidente Bolsonaro. Dora, o ex-presidente Lula não mergulhou de cabeça no assunto orçamento secreto, até porque ele é muito difícil de ser explicado, muito difícil de ser entendido. Mas durante o debate, quando o Rodrigo Maia foi apontado, o ex-presidente da Câmara, por Bolsonaro como ele sim, o pai do orçamento secreto, o Maia, durante o debate, durante o mesmo bloco, foi lá ao Twitter, publicou um vídeo e apresentou ali a RP9, né, o artigo assinado pelo presidente que cria o orçamento secreto como ele é hoje. Lembrando que a execução desse orçamento é do próprio presidente. Tem aí o Maia? Recebe, né, não diz os nomes, mas diz o número que os deputados de esquerda teriam recebido, né, quer dizer, está secreto para a gente, está secreto para a imprensa. Para ele, claro que não, ele que executa o orçamento. Essa prerrogativa é dele, não é do Poder Legislativo. Mas eu encaminho aí a mensagem da criação do RP9, assinada pelo presidente da República e pelo ministro Ramos. São os dois criadores do RP9. De fato, o Congresso tentou, sessão do Congresso, LDO não passa pela Câmara, sessão do Congresso presidida pelo senador, presidente do Congresso Nacional, não tem nada a ver com a Câmara. Ele vetou, o veto foi mantido e ele criou o RP9 por uma mensagem assinada por ele e pelo ministro Ramos. Essa é a verdade. Infelizmente, de verdade, eles conhecem pouco. Fato é que, independentemente, né, Dora, de quem criou, de fato, o orçamento secreto, ou de quem passou a utilizá-lo da maneira como ele é usado hoje, o orçamento secreto virou o grande óleo que azeita a relação entre o Executivo e o Centrão. Sem dúvida alguma, e por isso mesmo acho muito difícil
acabar, talvez se faça algum ajuste e tal, mas eu acho muito difícil acabar. Você tem que ver que ali tem participação também da oposição. Então, orçamento secreto, ficar confiando no Supremo, o Supremo pode até se manifestar ao contrário, mas aí evidentemente que haverá uma reação do Congresso para mudar a regra, tornar constitucional, enfim, essa maneira de se gerir o orçamento. Quanto a... Então, a gente viu que o Rodrigo Maia veio e desmontou a argumentação do presidente Jair Bolsonaro. Aí o Lula fala do orçamento participativo, ora, meu Deus do céu, isso é uma fantasia, do ponto de vista, principalmente do ponto de vista federal. Tanto é que ele toma o cuidado de dizer, vou tentar com a internet, não sei se vou conseguir, porque ele sabe perfeitamente, melhor do que todos nós aqui, que não vai conseguir, vai botar o orçamento para as pessoas, o Brasil inteiro, dar opinião sobre o orçamento, fazer propostas e tal. Quem é que aprova o orçamento? É o Congresso, tá certo? Então, e vai aprovar, e tem uma comissão de orçamento que vai aprovar exatamente como o Congresso achar que deve ser. Então, esbarra de novo, aquela questão que se fala, que nenhum dos dois fala concretamente de coisas reais, de coisas que são possíveis, como fazer. Fica essa fantasia, de um lado, o presidente Bolsonaro falando em verdades sobre o orçamento, conforme o Rodrigo Maia aí desmontou, e do outro, o ex-presidente recorrendo a uma fantasia que não deu certo em várias prefeituras, não é? Então, é isso. Vamos então a outros pontos, outros momentos aqui do debate, quando o atual presidente candidato à reeleição tentou dar aquela piscadela, né, e atrair o eleitor do Nordeste, e tentando também colocar o nordestino contra o ex-presidente Lula, candidato do PT. Foram dois os principais momentos em que isso aconteceu, um deles falando sobre o Auxílio Brasil versus Bolsa Família, o outro falando sobre transposição do Rio São Francisco. Ao falar do Nordeste, Bolsonaro exaltou o Auxílio Brasil e comparou o valor pago pelo antigo Bolsa Família no governo Lula. E o Bolsa Família pagava muito pouco. Eu tinha vergonha de ver as pessoas mais humildes, em especial do Nordeste, do interior do Nordeste, recebendo, algumas famílias, começando a receber R$ 42 por mês. Eu só podia dar algo melhor, como está dizendo agora, por que não deu lá atrás? Porque agora, quando a gente chega e passa para 400, contra a sua bancada do PT, e depois passa para 600, o senhor quer se arvorar de grande benfeitor que vai prometer, o senhor promete o tempo todo. Lula rebateu, valorizou os programas dele na presidência, assim como o aumento real do salário mínimo. O nosso programa de inclusão social não era só o Bolsa Família. O nosso programa de inclusão social foi a maior política de distribuição de renda que esse país já conheceu para o pobre, porque era ajuda ao pequeno produtor rural, era 1.400.000 cisternas que nós fizemos para o Nordeste, era o PNAE para levar comida para as crianças mais pobres e a gente comprava do pequeno produtor, além do aumento do salário mínimo de 74%. Aí vamos lá, sobre a transposição do São Francisco, vamos lá, Bolsonaro acusou o adversário e o governo do PT de não terem concluído essas obras. Era para ter acabado em 2010, no seu governo. Passou para 2012, governo Dilma. Só que o Brasil vivia uma explosão de corrupção. O senhor negou água para os seus irmãos nordestinos. Eu fui lá com o Rogério Marinho, que agora se elegeu senador pelo Rio Grande do Norte. O povo reconheceu o trabalho dele. O senhor fez, na verdade, é uma obra que não chegava a lugar nenhum. Pegamos uma obra parada há quase 10 anos. É pior uma obra parada há quase 10 anos do que começar uma obra. O senhor desviou sim, foi muito dinheiro para a corrupção. Tudo tinha corrupção no seu governo, tudo.
Aí Lula, por sua vez, lembrou que a maior parte dessas obras foi feita na gestão petista. Se tem uma coisa que é cara de pau, é o cara de pau desse cara. Porque eu fiz 88% das obras do São Francisco. Ele fez 3,5%. 3,5%. Da mesma forma que ele fala que fez ferrovia. Da mesma forma que fez o 163. Tudo feito pelo governo do PT. Mais de 80% das obras feitas. Você poderia, pelo menos, ter sensatez de continuar agora a falar, gente, eu quero dizer que essa obra aqui é do presidente Lula. Você acha que alguém acredita? Você acha que o nordestino que está vendo a gente na televisão acredita que foi você que levou água? Isso mexe de alguma maneira com o voto do eleitorado do Nordeste, Dora? Eu acho que não, né, gente? Ali a consolidação do Lula no Nordeste é evidente, porque, como ele disse, a política de inclusão social, você pode discutir como é que ela foi feita, mas ela é inequívoca. Foi feita, teve um grande rebatimento no Nordeste e isso se materializou na votação que o Lula teve. Eu acho que coisa de 70 a 26, enfim, foi algo que eu acho que não tira. Agora, quando o presidente Jair Bolsonaro se vangloria de ter concluído a obra, na verdade, ele nem faz isso, ele atribui a ele. Não, o governo dele concluiu o que faltava da obra e não fez mais que obrigação, tá certo? Ruim, péssimo, teria sido se ficasse, se parasse. Do outro lado, o ex-presidente Lula não é a melhor pessoa para falar em negativa de atribuição de méritos a outros presidentes, porque ele herdou uma situação de estabilidade econômica feita no governo Fernando Henrique, e no dia seguinte a posse chamou isso de herança maldita. Então, ali, em matéria sabe, não sei bem como é que chama isso, mas, enfim, não está podendo falar, atribui ao outro alguma coisa que ele mesmo faz. É bom a gente trazer esses fatos, as coisas passadas, para a gente também conseguir analisar de maneira equilibrada o desempenho de um e de outro, as falácias de um e de outro, os acertos, os erros de um e de outro. Bom, a gente tem muito a tratar do que foi dito, do que foi discutido ontem à noite no debate da Band. Aliás, um debate compacto, né? Foram menos de 2 horas, mas que conseguiram aglutinar muitos assuntos. Denso, eles falaram muito, né? Exato, um falando em cima do outro, enfim. Frenético, com pouquíssima participação dos mediadores. Significa que o debate foi muito bom, porque jogo bom é aquele em que o árbitro não aparece. Foi assim ontem à noite, mas muitos assuntos ainda assim ficaram de fora. A gente vai tratar deste e de outros. Agora a gente vai reunir a nossa rede. A Dora Kramer continua conosco. Acabou! Aê! Um a menos. Menos um dia. Bom, não há tempo a perder, não. A gente já estava aqui entre 7 e 7h20 discutindo os mortos e feridos do debate de ontem à noite, promovido pela Band, pelo UOL, pela Folha de São Paulo. O formato foi aplaudidíssimo, e tem de ser mesmo, né? Cara, não teve ninguém pra falar mal desse formato do debate, Eu acho né? que abriu-se uma porta aí que não vai se fechar mais. Não tem como a gente voltar mais para aquele debate em 1 minuto para o senhor, candidato. Agora mais 30 segundos para tréplica. Agora 2 segundos para quadréplica. Criou uma outra referência, né? Aliás, criou até um problema pra gente. Porque o bloco da pergunta dos nossos colegas acabou esfriando. Não pelas perguntas que foram ótimas, mas porque a gente voltou aquele formato de 1 minuto e meio você, 1 minuto e meio você, sem o conflito. Fez falta. Não, eu acho que criou, na verdade, problema pros concorrentes. Eu quero ver como é que o pessoal vai lidar se virar com isso, Ou imitar na cara dura, não tem problema nenhum, né? Acaba sendo isso, acaba sendo homenagem pra gente, pra Band. Está conosco Dora Kramer. Ô, Dora, a gente não conseguiu perguntar no horário da internet, não deu tempo,
Mas eu pergunto agora, você consegue ficar mais um pouquinho com a gente? Claro, vamos lá. Bom, a gente estava falando dos programas assistenciais, né? Bolsa Família, cada um reivindicando para si a criação do Bolsa Família, Auxílio Brasil, chame como quiser. E, Dora, é incrível como não existe ninguém mais a favor de programas assistencialistas do que o presidente que um dia foi oposição. Que coisa incrível, porque o Lula também não gostava. Agora eu vou desagradar todo mundo. O Lula dizia que tinha que ensinar a pescar, que não adianta ficar dando peixe. Aí juntou todos os programas assistencialistas do governo anterior, aumentou demais o número de beneficiados e fez história com o Bolsa Família. Bolsonaro falava em Bolsa Farelo. Dizia que as pessoas tinham filhos para ganhar mais dinheiro do governo. Esse aqui vai virar uma geladeira, dizia ele, como se a mãe estivesse apontando para uma criança. Essa barriga aqui, isso aqui vai ser uma máquina de lavar. Ele falava cobras e lagartos. E agora estão lá disputando os dois, Dora, para ver quem é o maior Papai Noel da política, para ver quem vai dar mais. Eu acho ótimo, porque enquanto a população estiver ganhando, é muito bom. Isso. Agora, a discussão do assistencialismo legal, é positivo, é necessário. Essa disputa é muito boa, porque é ganho. Agora, como é que se sai do assistencialismo? Como é que se promove a tal do ensinamento da pescaria? Porque aí isso é muito fácil de falar e mais difícil de fazer. E aí eu retomo quando a gente estava só na internet, que eu falei, que eu achei que os dois, muito ruins, no desenvolvimento de formulação sobre o que o país precisa, sobre os problemas reais, sabe? Como é que faz? Então, essa é uma questão. Não dá para ficar um país vivendo a vida toda de assistencialismo só, tá certo? É preciso ter, isso nunca vai morrer. Isso é uma base que precisa ser criada, mas tem um outro lado, né? Agora, essa coisa de o que se diz na campanha não necessariamente não se faz do governo, isso serve para a gente lembrar o seguinte, gente, essa pauta toda que está aí, do negócio, da troca de insultos, da entrada da religião na história, do isso, daquilo, isso morre depois da eleição, porque no dia 1º de janeiro, tanto Lula quanto Bolsonaro, ganhe um ou ganhe outro, vão precisar tratar dos problemas concretos do Brasil, que realmente não estão em quem faz o sinal da cruz, deixa de fazer o sinal da cruz, faz isso ou aquilo, enfim. Essa pauta medonha que dominou os últimos dias das campanhas e uma pauta que não foi tratada com seriedade, de maneira substantiva no debate. Quanto ao modelo, deixa eu dar um pitaco aqui. Eu acho que esse modelo vai ser repetido. Vocês viram que eu não falei em imitação, né? Porque não vou ser assim. Replicado, repetido. Digamos assim, isso. Ponto. Acho que sim, porque ficou tão bom, todo mundo, eu também, gente, tudo que eu vi, em Twitter, sabe, mensagem, todo mundo achou muito melhor, e foi evidentemente muito melhor. Só falta, então, a forma está dada, só falta Suas Altezas melhorarem o conteúdo. Bom, Suas Altezas tá para quem explicação. Tá bom. Bom, a gente não abordou esse tema aqui um pouquinho mais cedo, quando a gente falava para a internet, a gente falou sobre esses programas assistenciais, falou sobre economia, orçamento secreto, Petrolão foi um tema que apareceu e, para surpresa de todo mundo, eu vou dizer, o presidente da República apareceu assessorado por Sérgio Moro. E aí, Jair Bolsonaro, em diversos momentos, citou o Petrolão e associou o PT aos crimes de corrupção na Petrobras. Os delatores devolveram 6 bilhões de reais. 1 bi de dólares foi para os Estados Unidos, para a Bolsa, que foi prejudicada pela interferência nos preços. Olha aqui, Lula, as empresas que roubaram a Petrobras. Odebrecht devolveu 2,7 bi, SBM 1,3, Andrade Gutierrez 1,4, Braskem 2,8 bilhões. Esses ladrões devolveram 30 bilhões de reais.
fora que não foi achado. Você vem falar que não houve roubalheira, que você trabalhou para o bem da Petrobras, não dá nem para discutir. Bom, e o ex-presidente Lula rebateu e lembrou que sempre defendeu qualquer investigação e citou os sigilos impostos por Jair Bolsonaro. Eu não tenho nenhum problema de explicar o petrolão, o petrolinho. Vou você explicar a forma sigilosa que você colocou tantas coisas na sua vida. Tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta, porque vai acabar. Porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar dia 1º de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. E aí, Dora, o que você achou, hein, desse momento? E a gente citou aqui, a Carla estava falando sobre o assessoramento de Sérgio Moro. Depois de tudo o que aconteceu, não é? Sérgio Moro, um aliado do presidente Jair Bolsonaro, foi escorraçado do governo praticamente, né? Aliás, estava selecionando ontem algumas frases de Sérgio Moro, por exemplo, de janeiro deste ano. O seguinte tweet dele: assim como Lula, Bolsonaro mente, nada do que ele fala deve ser levado a sério. Mentiu que era a favor da Lava Jato, mentiu que era contra o Centrão, mentiu sobre vacinas, mentiu sobre a Anvisa, mentiu sobre o Barra Torres e agora mente sobre mim. Não é digno da presidência. Isso aqui é um tweet de Sérgio Moro em janeiro desse ano, faz poucos meses. Esse só para citar um, entre alguns exemplos, né? O que dá para o eleitor entender dessa volta de Sérgio Moro? O quanto isso tem peso, de fato, nessa disputa, Dora? Olha, eu acho que peso mesmo, assim, para transformar isso em votos, é possível que não tenha. Agora, nada como circunstâncias políticas para refazer ou desfazer amizades. Então, quando a gente não, porque eu não me espantei nem um pouco, tá? Porque, gente, o Sérgio Moro foi o juiz da Lava Jato e ali espantoso seria se ele tivesse ao lado do Lula, tá certo? Faz essa volta e em matéria de volta, ali também ninguém está podendo falar de ninguém. Porque o vice do Lula é a pessoa que outro dia falava que ele queria voltar à cena do crime, ao se candidatar à presidência, que é o Geraldo Alckmin. Então, também não podemos aplicar pesos e medidas diferentes, né? Então, isso se dá. Agora, o Alckmin, quando vai para o Lula, o Alckmin e outras figuras, tá certo? Que até muito recentemente trocavam chumbo com o PT e tal, e aí todo mundo acha normal porque isso tem uma configuração de uma aliança ampla. É uma necessidade política, ok. Do outro lado, o Moro e o Bolsonaro fazem o mesmo tipo de movimento. A gente pode cada um achar esquisito, achar incoerente e com isso não gostar do Moro, do outro lado não gostar do que fez o Alckmin, criticar, mas é do jogo, é o mesmo jogo. Ô, Dora, mas peraí, aí eu vou ser o advogado do picolé aqui. Eu vou entrar na turma do deixa disso também. Não é a mesma coisa, o Alckmin falou aquilo no contexto de uma disputa política, eles estavam em lados opostos, nunca dividiram um gabinete. O Moro tem o lugar de fala de quem estava lá dentro, né, tendo reuniões com o presidente, convivendo, recebendo ordens, cumprindo ou não, participando, inclusive daquela famosa reunião dos palavrões, é um lugar de fala muito diferente. Eu tentei traçar um paralelo aí, fazer uma analogia, Dora, e a única coisa que me passou pela cabeça é Johnny Depp e Amber Heard. Nossa. Eles tiveram num processo, num julgamento terrível daqueles, né, de carne viva, se os dois aparecessem abraçados hoje em dia. Tipo isso, porque foi o que aconteceu. É muito recente a briga do Bolsonaro com o Moro, Dora. O fato de ser recente ou não ser recente, o contexto, aí o que a gente está dizendo é mudança de posição por conveniência política. E o que eu estou falando é que isso acontece, por isso que eu disse, nada como circunstâncias políticas para fazerem ou refazerem amizades. Agora, também,
colocar a divergência entre PSDB do Geraldo Alckmin até outro dia e o PT só naquela frase que eu usei para ilustrar do Geraldo Alckmin, meu Deus do céu. Então, se é para fazer um paralelo, a divergência, que em alguns casos não foi uma divergência, foi uma condenação, porque o Lula assume o governo, dizendo que o governo do PSDB legou a ele uma herança maldita. Herança essa que ele pega e aplica ao adotar a política econômica. Isso levou 20 anos, tá certo? E na hora que a circunstância política mudou, se faz um rearranjo e vamos em frente, vamos seguir em frente. Brigas não são eternas. Ok, é isso que eu estou dizendo. É o mesmo tipo de movimento. É assim que acontece. Agora, o eleitorado do Moro, aí vai olhar para isso, aí são outros 500, e vai dizer, olha, não gostei. Isso é incoerente. Puxa vida, me arrependi do meu voto. Ou o que não votou no Moro, bem, ainda bem que não votei nessa pessoa, que é muito fingido, é muito incoerente. Até aí, tudo ok. Mas o tipo de movimento político é da mesma natureza. Se o outro falou há 15 minutos e o outro disse há 8 anos, há 10 anos, não importa, não é isso que está em discussão, é a maneira de se fazer. A maneira foi a mesma. Tá óbvio que já o Moro se candidata, já se posiciona, se candidata, não, no Senado se alinhar a bancada do Bolsonaro ou da oposição, se o Lula for eleito, e ele aí faz uma opção clara por um lado, né? Ele poderia ficar neutro? Poderia, mas ele optou, porque do lado do Lula, que aí é que a gente estava falando hoje, estaríamos falando, não seria um movimento político, seria a negação de todo o julgamento que ele fez. Então, ele optou por não ficar neutro, e eu acho que aí indica que o Sérgio Moro está gostando do jogo político e, claro que vai continuar uma vez que foi eleito senador, mas isso pode sinalizar que ele continua tendo pretensões eleitorais. E o lado dele... Ou pretensões supremas, né, Dora? Olha, pretensões supremas, poderia sair do Senado para ser indicado pelo Bolsonaro para bom negócio. o federal. Menino, agora você botou uma questão aí, nunca vi isso, um senador sair do Senado para o Supremo. Olha, tudo pode, né, gente? Tudo pode acontecer. Eu não vou dizer sinceramente aqui. Isso sim seria uma coisa, essa muito esquisita, que eu nunca vi, tá? O negócio da pessoa, o negócio da pessoa. Mudar de lado, refazer a amizade, dizer vou aqui com você. Muita gente que está apoiando Lula e foi oposição, diz, olha, estou aqui circunstancialmente... Gente que falou cobras e lagartos do PT. Estou aqui circunstancialmente porque acho o senhor ex-presidente Lula muito melhor para o Brasil ou menos pior do que a continuidade do Bolsonaro. Mas, no dia seguinte, isso me lembra muito o Mário Covas, quando ele apoiou, numa ocasião, a Marta Suplicy, numa campanha à Prefeitura de São Paulo, ele que era contra o Maluf, acho que foi isso. Ele disse, vou apoiar a Marta Suplicy, mas no dia seguinte estarei na oposição. Tá certo? O que era isso, Covas? Esse jogo de circunstâncias políticas. Dora, vamos passar aqui para outro tema que dominou uma boa parte ali do primeiro bloco, a pandemia. Jair Bolsonaro abordou as suspeitas envolvendo o consórcio Nordeste na compra de respiradores. Vamos acompanhar esse trecho. Quando chegou na CPI, a notícia de 50 milhões de reais desviados para o senhor Carlos Gabas,
ex-ministro de Dilma Rousseff. A CPI do seu amigo Renan Calheiros e Omar Aziz não quis investigar. 50 milhões torrado numa casa de maconha, não chegou nenhum respirador, e daí sim, irmãos nordestinos morreram por falta de ar, por corrupção do senhor Carlos Gabas, deixar bem claro, em especial o seu governador de Minas Gerais, da Bahia, Rui Costa. Desculpa, alguém aí entendeu o que é casa de maconha? Casa de maconha. Eu tô até agora pesquisando, não consegui, não cheguei a lugar nenhum, Dora. Você conhece essa história? Casa de maconha? Não, eu tinha acabado, olha a coincidência, acabado de anotar aqui casa de maconha, justamente para perguntar para vocês que são mais jovens, podem estar inteirados aí dessa novidade, sei lá, né? O que é casa de maconha? Onde é que fica a casa de maconha? Enfim, não entendi nada. Foi esse bloco, da verdade, ele é uma coisa muito doida. Não, a gente é mais jovem, mas não é apreciador. O que você quis dizer com isso, Dora Kramer? Você que está mais próximo aí da bagaça. Entre as suspeitas, envolve uma empresa que faz importação de produtos à base de canabidiol. Então, casa de maconha. Por isso, entre as empresas canabidiol. Então aí tem bem diferente, né? Essa relação aí. Obrigada, mas Valeu, obrigada, viu, Pablito. Pablo? Mas só para colocar aqui, para organizar o que foi esse primeiro bloco, esse assunto, evidentemente, ele foi provocado, né? A gente acabou de ouvir o que disse Jair Bolsonaro, mas foi um assunto trazido pelo candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, que lembrou o caso Covaxin, investigado pela CPI da pandemia. Bolsonaro, a verdade é que você colocou o ministro da Saúde que não entendia. O único que parece que entendia um pouco era o Mandetta, que o senhor tirou logo. Depois colocou um outro que não entendia, até chegar no Pazuello. O Pazuello era visível que ele não entendia nada de saúde, era visível que tinha sido montada uma turma lá para comprar vacina. Ou seja, tinha a denúncia de que a CPI provou e está no processo, eu espero que o procurador vai investigar, de que tinha gente reivindicando $1 por cada dose de vacina vendida. Nesse primeiro bloco, Dora, ficou evidente que o candidato petista conseguiu impor os assuntos que desejava, até para acuar, de certo modo, o candidato à reeleição, o presidente Bolsonaro. Portanto, a educação tomou uma parte ali desse primeiro bloco e também as discussões em torno de pandemia. Bolsonaro tentou fugir em alguns momentos, né, acusando governadores, mas ficou acuado nesse primeiro bloco. E quando a gente fala do terceiro bloco, em que o embate direto voltou a acontecer entre os dois candidatos, aí o tema corrupção foi muito mais presente e essa situação praticamente se inverteu. Pelo menos é essa percepção em linhas gerais. Você teve a mesma percepção olhando para esses dois blocos de embate direto, quando um ou outro candidato conduziu, na verdade, os assuntos que foram colocados? Tenho sim, exatamente a mesma percepção. O primeiro bloco foi do ex-presidente Lula, ele estava no ataque, Bolsonaro na defensiva, não conseguia responder, caminhando, inclusive o gestual muito ruim, né? De mão para trás, olhando meio para baixo, desviando o olhar, enquanto o Lula falava diretamente para a câmera. Tanto é assim que ele passou um recibo ao atender uma sinalização da assessoria dos aliados dele que estavam na plateia para mudar de assunto. Ele simplesmente encerrou e disse, vamos mudar de assunto, vamos sair desse como quem diz, ai meu Deus do céu, não consigo mais falar sobre isso aqui, está ficando ruim. Então, eu tive essa percepção, primeiro bloco, e no terceiro bloco foi aquela coisa da administração ruim do tempo, que aí sobraram quase 6 minutos para o Bolsonaro falar sozinho. Agora, também achei natural, se esse modelo for mantido em outros debates, o Lula precisará e certamente será mais bem treinado nesse aspecto, porque é muito difícil. A pessoa está ali, no nervosismo, na tensão, na pressão, prestando atenção na assessoria, tendo de responder ao eleitorado, criando como é que vai criar uma situação difícil para o adversário e tendo de administrar o tempo sozinho, sendo uma coisa inédita, um modelo novo, achei assim muito difícil. O Bolsonaro, se
ele se beneficiou do fato do Lula ter incorrido aí nessa falha que, repito, acho completamente compreensível. E fico me perguntando, e se fosse ao contrário? Como o Bolsonaro teria administrado bem o tempo? Ele não fez nada, ele ficou ali parado e se beneficiou do erro do outro. Então, eu tenho essa percepção. Primeiro bloco do Lula, e no segundo bloco, por causa disso, o Bolsonaro se saiu melhor ali nessa questão. Quanto ao mérito, gente, não, de novo, ficou ali falando, e fala, e repete, e o senhor e as suas amizades, e o Maduro, e o Chaves, e não sei quem, o Che Guevara. Ah, meu Deus do céu, não tem nada a ver com os problemas. Os candidatos que foram cobrados a se comprometer com a questão da independência dos poderes e não se comprometeram. Patrícia Campos Melo fez uma pergunta onde ela pediu sim ou não. Os senhores se comprometem a apresentar um projeto de lei que efetivamente dê combate às notícias falsas que prejudiquem o bem-estar público? Sim ou não, disse ela. Nem sim, nem não de nenhum dos dois lados. Fica um trololó que, enfim, da onde o que se extrai disso é que nenhum dos dois se comprometeu com isso. A gente tem justamente essas respostas, né? Tem. Uhum. Bom, antes eu só queria falar, eu achei tão curioso o momento em que o Lula mordeu uma isca do Bolsonaro, que foi a seguinte: o Lula fez uma pergunta muito difícil de ser respondida. Por que o senhor decreta sigilo de 100 anos para tudo? E o senhor não quer saber se a gente se vacinou? Por quê? E o Bolsonaro, não sei se vocês repararam, abriu um sorriso irônico. Aí foi o momento que ele colocou a mão no ombro do Lula, ficou quieto, não falava nada. E aí o ex-presidente parece que sentiu a necessidade de preencher o silêncio e começou a falar de Forças Armadas. Ele investiu na Marinha, comprou caça não sei o que lá, submarino das quantas, e não voltou mais ao assunto. O sigilo. Esqueceu que existia e o Bolsonaro conseguiu escapar de uma pergunta muito difícil de ser respondida. Por que ele não quer que a gente saiba se ele se vacinou ou não? É impossível de você responder um negócio desse e o Lula deixou barato. Mas enfim, temos as respostas aqui a respeito das fake news, da polêmica das venezuelanas. Primeiro, Lula. O ex-presidente afirmou que as campanhas do passado tinham um nível melhor e não era preciso gastar tempo desmentindo declarações. Eu sinceramente acho, eu já participei de outras campanhas. Você sabe que eu já participei de campanha contra o Fernando Henrique Cardoso, contra o Collor, contra o Serra, e o nível era outro. Era um nível civilizado. Era um nível em que a verdade sempre prevalecia. A verdade sempre estava na ordem do dia. A gente debatia o futuro do país, a gente debatia economia, debatia trabalho, debatia salário. Bolsonaro, por sua vez, trouxe ele próprio ao debate a acusação feita contra ele após uma fala sobre um encontro com meninas venezuelanas no Distrito Federal. E ele citou, inclusive, a decisão do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que mandou proibir o uso político pelo PT desses vídeos. No seu programa, me acusou de pedofilia, tentando me atingir naquilo que eu tenho mais de sagrado, defesa da família brasileira, defesa das crianças. O senhor Alexandre de Moraes dá uma sentença contrário a essas fake news, essas mentiras. E diz a sentença aqui: a postagem realizada pela representada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, em 15 de outubro agora, se descola da realidade, por meio de inverdades. Esse assunto acabou não permeando o debate, né, Dora? Ele foi tangenciado pelo Lula e abordado pelo Bolsonaro. Olha, até porque era desnecessário, né? Eu ouvi gente dizendo, o Lula não aproveitou, mas o que o Lula podia dizer a mais do que já tinha sido dito, primeiro, durante todo o dia, não é? Até a sentença a decisão do Alexandre de Moraes, aquilo já estava suficientemente dito, e o Bolsonaro, na sua estratégia de redução de danos, que eu não sei se ele conseguiu reduzir os danos, mas que a campanha reagiu muito rápido, percebeu que aquilo ali
era mega grave. Eu achei que foi um tirambaço no pé. Mas aí a campanha agiu muito rapidamente. O Lula fez a crítica sutil de trazer na lapela um bottom aí de um movimento contra a violência sexual e pronto, não cabia mais a ele, porque havia sempre, o Bolsonaro poderia rebater, como fez minutos antes, na entrevista que deu ali na chegada aos estúdios da Band, dizendo que esse assunto está encerrado por causa da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, aliás, no caso, ele achou bem bacana, né? E aí, em outros casos, achou o ataque. Mas também é assim que a banda toca, não é? Então, esse assunto, achei que foi ali, no debate, não precisava de mais, né? O Bolsonaro aproveitando o espaço para se defender, e ao falar 2 vezes na entrevista e no debate, no assunto, por iniciativa própria, ele mostrou como isso bateu mal na campanha. Qual era o risco, que a campanha tinha realmente uma avaliação de um risco de prejuízo. Risco esse que a gente ainda não sabe, ainda vai ver proximamente nas pesquisas qualitativas que devem abordar isso, se houve um benefício grande, pequeno ou nenhum. Dora, lá se foram 47 minutos, 48 agora, desde que a gente te colocou no ar. Acho que deu, né? Acho que tá na hora de dispensar, Dora. A gente poderia ficar mais 2 horas aqui, porque assunto desse debate não falta. Mas a gente vai voltar, ainda tem Orengo, tem Mônica Bergamo, tem Simão. Ih, rapaz, o que a gente não vai parar de fazer hoje é falar de debate. Ô, Dora, brigadíssimo, viu? Beijão pra você, boa semana, amanhã a gente volta a conversar. Amanhã a gente volta. Tchau, gente. Combinado, Obrigada, um beijo grande. Obrigada. Até amanhã. Bom, e tem ouvinte perguntando aqui, dizendo o seguinte, vocês não vão falar sobre o Mitre, não? Claro. Fernando Mitre Tiza foi quem mandou mensagem pra gente, que é de Curitiba, falando, o Mitre ontem, que bolão, hein? Que homem. Então, pelo formato inovador, deu tudo certo, os candidatos, as assessorias, todo mundo topou e o negócio foi que foi. Bom, e aí ao fim do debate, o diretor nacional de jornalismo da Band, o Fernando Mitre, diz que o modelo virou referência, claro, né? E o encontro vai continuar reverberando. Esse modelo de debate virou uma referência. Ele estará presente no próximo ano eleitoral. Eu não tenho dúvida nenhuma. E ele é uma espécie de resultante criativa de longos anos de produção de debate. A Band faz debate já há 40 anos. E vem numa linha de evolução em que novas qualidades, digamos assim, são acrescentadas. Às vezes, por exigência dos candidatos, porque tem isso, né? Essa lei exige que as regras sejam aprovadas por, no mínimo, 2/3 dos representantes dos candidatos. Às vezes, você não consegue avançar muito. Dessa vez, nós conseguimos. É legal, né? Ontem a gente conversava com o Fernando Mitre sobre esse aspecto exatamente, sobre a tradição da Band, tradição em promover debate já há 3 décadas praticamente, só que sempre com uma possibilidade de inovar. Em todo o debate, trazendo algum novo elemento, alguma novidade, nesse caso aqui, grandes novidades, que, como ele disse, viram um novo exemplo, um novo modelo de debate a ser aliás, não só, mais cedo a Carla falava, né? Não só pela própria Band, mas possivelmente a ser copiado aí pelas outras emissoras. O que é bom é copiado, tá tudo certo, né? A Band foi muito bem mais uma vez. E claro, ele tá falando sobre a negociação, é por causa da confiança também. São quantos anos? 40 anos de debate, 82. Que a gente tem debates. 40 anos. São 40 anos, desde 1982. E isso gera confiança, isso cria um histórico e, claro, permite avançar desse jeito. E aí eu estava assistindo ao Canal Livre e o Mitre disse o seguinte, esse debate aqui, o de ontem, ele vai durar até o debate da Globo, que é dia 28. Isso. Então a gente tem quase 15 dias, a gente tem 2 semanas de debate da Band para destrinchar, para conversar, para não sei o que. Ele falou, e o debate da Globo, claro que vai ser também um grande evento, a gente vai observar, vai saber se eles vão replicar ou não esse modelo, mas ele dura 2 dias, né? Porque aí é a eleição já no dia 30 de outubro. Olha, sinceramente, mitou, realmente. Bom, o diretor nacional de conteúdo do Grupo Bandeirantes, Rodolfo Schneider, ressaltou que tanto Lula quanto Bolsonaro souberam aproveitar a dinâmica do programa.
Ficou brilhante, os candidatos podendo, em alguns momentos até surpreendente, né, se aproximar, chegar muito próximo um do outro, e os dois, desde o princípio, desde antes dos embates ali, eles já saíram do púlpito, já foram para frente da câmera, já começaram a puxar. É realmente uma coisa que deu muito certo, que eu acho que veio para ficar e que permitiu com amplo espaço que eles pudessem falar de tudo, que eles pudessem abordar assuntos, se atacar, se criticar, enfim, e explorar da maneira como eles gostariam. Mas eu acho que a gente teve um debate brilhante e em termos de organização e de possibilidades para os dois candidatos. E daqui a pouquinho voltaremos ao assunto com a nossa reportagem em Brasília, as repercussões entre as campanhas dos candidatos e os bastidores com a nossa Mônica Bergamo. Rapidinho, gente. Há pouco mais de um mês para a Copa do Mundo, o atacante Neymar chega a Barcelona para o julgamento das acusações de fraude e corrupção na transferência dele do Santos para o clube catalão. Além do atleta, são réus o pai do jogador, os dois times, os ex-presidentes do Barcelona, José Bartomeu e Sandro Rosell, além do ex-presidente do Peixe, Odílio Rodrigues. Mais informações daqui a pouquinho na nossa programação. Agora 7h52. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Bom dia, meu caro São Paulino, como é que vai? Meu caro Megali, olá Sheila Magalhães, importante presença da Band News FM ontem também no ar e nos bastidores da Rede Bandeirantes Televisão no debate que parou o país. A Bandeirantes deu um show no Brasil inteirinho devido à sua história maravilhosa envolvendo os grandes debates da política brasileira. Você concorda, né, Carla Bigato? E no futebol? Felipe Alves brilhou sobre o Scarpa e o São Paulo segurou o empate do Palmeiras lá no Allianz Parque. O goleiro Felipe Alves, que eu confesso uma vergonha que eu não conhecia, brilhou sobre o ótimo Scarpa e o São Paulo segurou o Palmeiras no Allianz Parque, mesmo jogando com 9 jogadores e depois, antes com 10 jogadores. Parabéns ao time do São Paulo Futebol Clube, hein? Já o Fluminense bateu o Avaí em jogo sem torcida, hein? E subiu para o G4. E o Cano, matador, se isola na artilharia. E o Internacional fez jogo eficaz, bateu o Botafogo e amplia a série invicta no Brasileiro, tá vendo? É isso aí. Então foram jogos importantes que aconteceram no final de semana, com final polêmico. O Ceará empata com Cuiabá e fica de fora do Z4 do Brasileirão. E quebrou o pau ontem lá. A torcida querendo bater nos jogadores do Ceará, porque empataram só com o Cuiabá. Gente, menos, hein? E Grêmio e Bahia ficaram no empate em jogo de confronto direto pela Série B do Campeonato Brasileiro. Grande abraço, grande semana e tudo de bom.